Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia e hoje nós vamos concluir o estudo da carta de São Pedro, a primeira carta. E eu quero convidar você a viver comigo, né? Esse momento de graça. É o alimento do nosso dia, é a Bíblia no meu dia a dia. Então abra o seu coração, deixa o Senhor fazer a obra que Ele quer realizar em você, permita-se ser tocado por Ele, pela graça de Deus, pela bênção de Deus. Porque o Senhor nos toca e nos abençoa com a sua palavra. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos concluir hoje a primeira carta de São Pedro, então pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno, para você anotar o texto, e que riqueza que nós podemos experimentar no estudo da primeira carta de São Pedro, não é verdade? Eu digo para você, vai mudando dia após dia a minha vida e me dando aí luzes para eu direcionar o meu caminho no que Deus quer, na vontade dele. Então anota aí, é 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 12 a 14. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 12 a 14. Vamos ler o texto bíblico e depois refletir o que Deus quer falar comigo e com você nessa mensagem que Ele tem para nós. Por meio de Silvano, que considero um irmão de confiança junto a vós, envio esta breve carta para vos exortar e para atestar que a verdadeira graça de Deus é esta. Nela permanecei firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, meu filho. Saudai-vos uns aos outros com um beijo do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. É uma conclusão mesmo, é uma mensagem enviada àqueles a quem ele está destinando a carta e para falar também de pessoas que estão colaborando com ele na missão. Vamos lá, vamos por partes. Pois Silvano, que considero um irmão de confiança junto a vós, escrevi esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus. Por meio de Silvano, que considero um irmão de confiança. Então, Pedro está aqui dizendo que Silvano o ajudou. Talvez Silvano tenha anotado as coisas que Pedro estava falando, ajudou ali na organização da carta, mas também é um portador dessa boa notícia. É interessante a gente perceber isso. Na Canção Nova, nosso pai fundador, ele nos ensinou algo muito precioso. Deixou uma herança muito preciosa para nós. Na Canção Nova, ninguém é bom sozinho. E eu acho que isso a gente precisa trazer para a nossa vida. Pedro está mostrando aqui, Silvano me ajudou. E esse Silvano aparece também nas cartas de Paulo. Olha que cristão dedicado, né? Aos líderes, à autoridade da igreja. Silvano me ajudou. Ele vai dizer, por meio de Silvano, que eu considero um irmão de confiança junto a vós, eu escrevi esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus. Então, ninguém é bom sozinho. Por trás do programa Bíblia do meu dia a dia, tem câmera, tem edição, tem direção. Então, eu não estou aqui sozinho, né? Não somos robôs. Não é uma inteligência artificial, é uma inteligência real, é uma ação real na evangelização. Então, Paulo está testemunhando aqui, ninguém é bom sozinho, foi Silvano que me ajudou. Silvano me ajudou na escrita dessa carta, e Silvano, que é considerado por mim um irmão de plena confiança, estava comigo nesse intento tão importante, que chegou até mim e a você. Mas Paulo, ele diz aqui, né, para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus. Então ele está falando assim, vamos olhar para trás tudo que eu escrevi, e o que eu escrevi é um atestado
da verdadeira graça de Deus, do que Deus tem para a igreja, do que Deus tem para nós, o que Deus nos indica, o que Deus indica àqueles destinatários dessa carta naquele momento, a nós que somos destinatários dessa carta hoje. Então, o apóstolo Pedro, ele vai mostrando exatamente este processo. E aí ele vai exortar a verdadeira graça de Deus. E ele vai dizer, nela, permanecei firmes. Meu irmão, se a gente pudesse pegar uma palavra final dessa carta de Pedro, é ele dizendo a mim e a você, nessa verdadeira graça de Deus, Padre Roger, permaneça firme. Qual é o seu nome? E você vai dizer agora, o seu nome eu vou dizer o meu, Padre Roger, nessa verdadeira graça de Deus, permaneça firme. Cristãos, meus irmãos católicos, nessa verdadeira graça de Deus, permanecei firmes. Porque essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos firmes na graça dele, na verdade, no ensinamento, na palavra, na tradição da igreja, no magistério. Dessa forma nós vamos dando forma na nossa vida espiritual e na nossa vida cristã no século 21. Permanecendo firmes na graça de Deus, na verdadeira graça de Deus, em tudo aquilo que o apóstolo escreveu nessa primeira carta. Depois ele continua, saúda-vos a igreja que está em Babilônia, eleita como vós, e também Marcos, meu filho. Babilônia, não é a Babilônia lá na Transjordânia, naquela região ali da Terra Santa, porque Roma era chamada de Babilônia, exatamente por causa do império, por causa do paganismo, de tudo aquilo que se vivia ali. Roma era uma analogia à Babilônia antiga, é chamada de Babilônia. Então, os irmãos desta igreja de Roma, eleita como vós, não é? Aqui existem cristãos, aqui em Roma tem cristãos, existem irmãos que estão buscando essa fidelidade à verdadeira graça de Deus, estão vivendo com firmeza, passando pela tribulação, pela perseguição do império, pela incompreensão dos judeus, por toda dificuldade financeira, portas fechadas, martírio. Aqui existe uma igreja eleita, mas também está comigo Marcos. Quem é Marcos? João Marcos, aquele que escreveu um dos evangelhos. E tudo indica que aquilo que Marcos escreve no evangelho, que é o menor dos evangelhos, né, o evangelho de São Marcos, é aquilo que ele escreve no evangelho, ele ouviu das pregações de Pedro. Por quê? Ele conviveu com o príncipe dos apóstolos. O príncipe dos apóstolos tem Marcos como filho. Então, quando você for ler o evangelho de Marcos, você tem que pensar assim, Marcos escutou Pedro contar tudo que Jesus fez. As maravilhas, as parábolas, os ensinamentos, os confrontos com os judeus, com a realidade do templo, as próprias fraquezas que Pedro conta que viveu, estão registradas ali por Marcos, que Pedro considera seu filho. E aí ele diz, saudai-vos uns aos outros com um beijo do amor fraterno. O desejo de Pedro é que as comunidades sejam fraternas, afetuosas, que continue aquilo que eles estavam já vivendo. Porque eu já disse aqui num dos estudos, os pagãos viam os cristãos e eles expressavam assim, vejam como eles se amam. Existia unidade, existia comunhão, existia ali no meio dos cristãos essa dimensão afetuosa do cuidado um com o outro. Saudai-vos uns aos outros com um beijo do amor fraterno. Eu quero que vocês vivam o amor fraterno. Eu quero que vocês se saúdem. Eu quero que vocês se reconciliem. Eu quero que vocês vivam a transparência. Eu quero que vocês testemunhem que são discípulos de Cristo. Então, por isso, saudai-vos com o beijo do amor fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Jesus é o príncipe da paz. Se nós estamos em Cristo, nós vamos experimentar essa paz. Se nós lutamos para aplicar a palavra de Cristo na nossa vida, nós vamos experimentar essa paz. Se nós escolhemos fazer o bem, nós vamos experimentar essa paz. Essa paz que habita o nosso coração. Porque Jesus é o príncipe
da paz. Então, a saudação que Pedro faz, a paz esteja com todos vós que estáis em Cristo, é muito importante para cada um de nós, porque ela nos revela que quem está em Cristo experimenta uma paz que não passa, uma paz verdadeira, uma paz que permanece, porque ela é própria de Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Qual é a mensagem que nós podemos colher do texto que conclui a primeira carta de São Pedro? Jesus me chama para viver uma vida de comunhão com os meus irmãos. Essa comunhão é expressa pelo amor destinado um ao outro, ela é revelada pelo serviço feito em comunhão e unidade, pois ninguém é bom sozinho, e pela decisão de orar e seguir juntos o caminho de nosso Senhor. Eu não quero ser reconhecido, o padre da Canção Nova, o padre Roger fez isso, não. A Canção Nova fez isso, porque eu não fiz sozinho. Pedro vai nos mostrar exatamente essa realidade dessa comunhão. Isso é exigente, mas é uma grande graça. Fazermos juntos, estarmos juntos, rezarmos juntos, reconciliarmos uns com os outros, viver essa paz que vem do Cristo, nosso Senhor. Vamos rezar? Senhor, obrigado por essa carta de São Pedro que nós estamos concluindo hoje, que nos trouxe uma riqueza tremenda, maravilhosa, nos indicando caminhos preciosos que nós devemos trilhar na direção da sua santa vontade. Que a sua graça me permita aplicar tudo isso na minha vida e a viver segundo a sua vontade, segundo os ensinamentos daquele que esteve tão perto do Senhor e que o Senhor confiou o pastoreio das suas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, eu sou ovelha. E a voz de Pedro, pastor, príncipe dos apóstolos, ela me direciona e me levou a um processo de conversão, a uma avaliação de vida e a um entendimento do que é ser realmente cristão. Me ajuda a viver aquilo que eu absorvi dessa carta de São Pedro. Ajuda os meus irmãos, derrama o seu espírito para que eles vivam também, que eles apliquem também em suas vidas cada um desses preciosos ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo, trazidos a nós pelo apóstolo Pedro nessa carta, também pelo convívio que ele teve com o Senhor e pelos ensinamentos que ele ouviu da sua boca e do seu testemunho. Ajuda-me a aplicar, ajuda-me a viver, ajuda-me a ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Me ajuda a viver em comunhão com os meus irmãos e a fazer junto com eles tudo o que é a sua santa vontade. Obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Viver em comunhão. Isso exige de nós passos dados na partilha, na transparência, na reconciliação, mas isso exige de nós um compromisso de não fazer nada sozinho. Eu não sou bom sozinho, eu sou bom com os meus irmãos. E nós vamos caminhando juntos, fazendo juntos, e a gente consegue chegar mais longe. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.